Bom dia a todos, bom dia vereadora Jana, vereador Moisés, vereador Írio, professor Carlos Alberto, professor Rafael, bom dia à comunidade de São Gabriel que nos acompanha através da rede social Facebook e da página da nossa Câmara de Vereadores. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta mais uma reunião da Comissão de Direitos Humanos do Poder Legislativo de São Gabriel, desta vez com a presença ilustre dos professores Carlos Alberto e Rafael, que vão abordar alguns assuntos relevantes hoje na nossa reunião. De antemão, eu peço ao vereador Moisés Marques, secretário dessa comissão, para fazer a leitura da ata da nossa última reunião. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, ilustríssimos senhores convidados. Câmara Municipal de São Gabriel. Ata da reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos do dia 9 de abril de 2021. Às 9h45 do dia 9 de abril de 2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Direitos Humanos. Em decorrência da bandeira preta, o encontro realizou-se de forma remota e transmitido ao vivo pela TV Câmara, podendo o público participar de forma online pelo Facebook. Contou-se com a presença dos senhores vereadores Írio Trindade Rodrigues, Luiz Fernando Lopes do Santo, Janaína França de Quadros, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Renato Silveira Vieira e Moisés Silveira Marques. Ausência justificada do vereador Cildo Juscelito Machado Cabreira. Da abertura. A presidente da comissão, invocando a proteção de Deus, declarou iniciados os trabalhos da reunião deliberativa ordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos, destinada a tratar assuntos pertinentes para o bom andamento da mesma. Dando prosseguimento, foi dada a palavra ao secretário da comissão, vereador Moisés Silveira Marques, realizando a leitura da ata da reunião anterior para sua apreciação. A mesma foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, procedeu com a leitura da convocação número 0017-2021. A presidente colocou em apreciação a justificativa da ausência do vereador Cildo Juscelito Machado Cabreira, no qual foi aprovado por unanimidade. Na oportunidade ainda, passou-se a tratar da ordem do dia. Precariedade do atendimento da instituição bancária Caixa Econômica Federal aos idosos e moradores do interior do município. O secretário fez uso da palavra e ressalta que é uma situação bem complicada por esse péssimo atendimento, gerando muitas reclamações, e afirma que já presenciou algumas situações constrangedoras com os idosos e camponeses. Perpassando sua preocupação, o vereador Írio Trindade Rodrigues relata que tem uma análise direta e se indigna com a humilhação da comunidade gabrielense que necessita dos serviços prestados pela agência. Ressalva que os funcionários deveriam ter um curso de bom atendimento com o público. Continuando, a presidente fez uso da palavra, salientando que a situação é palpitante e se soma às palavras mencionadas pelos vereadores, acrescentando que o cliente é a alma do banco e o atendimento precisa ser com maior qualidade possível, pois o mesmo não sobrevive sem os clientes. Sugere ainda a expedição de ofício em nome desta comissão, destinada à gerência da Caixa Econômica Federal, abordando as seguintes sugestões para a melhoria da mesma. Encerramento. Não havendo mais nada a tratar, a presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião da Comissão de Direitos Humanos às 10h12. E para constar, o inteiro teor foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Senhora presidente, esta é a ata anterior. Muito obrigada, vereador Moisés. Eu coloco em apreciação dos membros desta comissão a ata da nossa última reunião ordinária. Está em apreciação, em votação, aprovada a ata. Secretário Moisés, eu peço que o senhor faça a leitura da convocação da reunião de hoje, por favor. Perfeito, presidente.
Câmara Municipal de São Gabriel, convocação número 0020-2021. A vereadora Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, convoca os senhores vereadores membros da Comissão Permanente de Direitos Humanos, conforme o inciso 1 e inciso 2 do artigo 74 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São Gabriel, para a reunião às 10 horas do dia 15 de abril de 2021. Encontro remoto. A presença dos excelentíssimos senhores vereadores se perfaz de suma importância, pois contará com a participação do professor Carlos Alberto Xavier Garcia da Unipampa, para externar a preocupação que tem com alguns venezuelanos que estão na cidade, bem como fica regrada a presença dos membros da comissão pelo artigo 97 do mesmo livro. Atenciosamente, Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, 14 de abril de 2021. Muito obrigada, vereador Moisés. Então, eu deixo a palavra em aberto ao professor Carlos Alberto, ao professor Rafael, do NEAB, da Unipampa, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, para que façam uso da palavra e nos coloquem as situações que lhes preocupam, para que a gente, em conjunto com todos os membros da comissão, possamos apurar a forma de solucionarmos esses problemas, ou de irmos em busca dessas soluções. Eu coloco em aberto, professor Carlos Alberto, seja bem-vindo. Bom dia aos membros da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, aos ouvintes que estão participando pelas redes sociais. Nós nos chocamos, de certa forma, com o que nós vimos há 2 semanas atrás. Então, nós estávamos no centro, serviço de banco, e encontrei, na verdade, no calçadão, uma família indígena que todos os anos, 1 ou 2 vezes, eles vêm a São Gabriel para fazer o seu artesanato, e eles estavam mais uma vez aqui em São Gabriel, ali no calçadão. E conversei com eles, porque eu já os conheço, perguntei como é que estavam, se eles tinham um local para ficar. Ainda não, eles disseram que iam ficar na rodoviária. E no mesmo dia, ali no final, na finaleira, do Big Mac, eu vi 2 jovens, um deles com um cartaz se dizendo venezuelano e se oferecendo para serviços de barbeiro, enfim, cortar grama, coisas assim. E então eu me preocupei com essa situação e entrei em contato com a vereadora Malu para colocar a comissão a par e buscar do poder público ajuda, apoio para esses grupos que estão chegando aí. Porque, como eu expliquei para Malu, os indígenas, eles vêm a São Gabriel, no mínimo 1 vez por ano, às vezes até 3, em datas mais ou menos específicas. Eles vêm geralmente em abril para Páscoa, eles vêm em fevereiro, em função do aniversário da morte de Cepé, e antes do final do ano, ali por dezembro, eles vêm também. E o que nos preocupa é que eles chegam aqui e não há um local para recebê-los, um local adequado, Eles ficam ou na rodoviária, aí quando a rodoviária não quer, corre com eles dali, eles vão acampar ali no monumento. Aí depois a prefeitura não quis que eles ficassem no monumento, e inclusive com o nosso pedido na gestão anterior, organizar uma casa para eles ficarem lá na Coab, na Casa Azul. Mas, assim, é sempre no improviso. Então, o que nós solicitamos é que eles tenham uma casa de passagem, a exemplo do que existe em São Miguel das Missões, existe em outras cidades do país que têm comunidade indígena, sejam, mesmo que sejam de passagem, que estejam ali por um tempo, mas é preciso que tenha um local para recebê-los, que deem apoio. E agora a situação também dos venezuelanos, porque se eles estão vindo para cá, estão chegando aqui,
é preciso que a gente acolha essas pessoas, que a gente dê um apoio, né, minimamente. Então, as pessoas vão chegar aqui, vão ficar jogadas na rua, sem um teto, sem um alimento, né, pedindo na sinaleira, mendicando. Então, isso nos preocupou muito. Em função disso que nós entramos em contato com a vereadora Malu e pedimos o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Obrigado. Obrigada, professor Carlos Alberto. Eu passo a palavra ao professor Rafael. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, caros vereadores e vereadoras, né, membros da Comissão de Direitos Humanos, professor Carlos, meu colega. Tá? Essa situação é uma situação que nos coloca na dimensão da nossa humanidade. Tá? O quanto nós somos seres humanos de verdade é quando a gente tem a capacidade de ter aquele olhar ao outro, que é um outro que tem uma cultura diferente, uma língua diferente, mas que é um ser humano de carne e osso, né, que sente, que vive, que nem nós, e que, por motivos diversos, vivem uma situação que requer cuidados, né, e eu acho que isso é responsabilidade do Estado. E, dessa maneira, tanto a demanda, que desde que foi criado o NEAB, essa discussão já vem sendo implantada dentro do nosso grupo na Unipampa, a demanda por uma casa de passagem para os nossos indígenas, ela é importantíssima. A nossa cidade é uma cidade de referência à memória indígena. Né? Nós já tivemos vários eventos aqui em relação a Titsepete Araju, temos projetos atualmente registrados na Unipampa para a revitalização da Sanga da Bica, voltado à revitalização não só no sentido da natureza do local, mas principalmente da memória, né? Da memória e também de outros potenciais que a área tem, como potencial turístico, né? O potencial de turismo cultural e histórico, né? E, nesse sentido, nós vemos que uma casa de passagem ela está se transformando cada vez mais numa necessidade premente. Tá? E, nesse sentido, nós contamos com o apoio da casa para que a gente consiga estabelecer essa necessidade. Uma das demandas que nós temos no NEAB, em entrevistas com as comunidades indígenas, é que o fato de não existir uma casa de passagem ou até mesmo um abrigo permanente de indígenas no município tem, por exemplo, levado a que o nosso campus não tenha sido escolhido pelos indígenas aldeados para virem para cá, né? Quer dizer, virem estudar na nossa Unipampa. Então, tudo isso se agrega, digamos, a essa demanda, né? E também aos venezuelanos, né? Eles não escolheram, de certa forma, os problemas que eles estão vivendo. A gente sabe que a Venezuela vive uma crise humanitária, né? E, nesse sentido, eles são vítimas, né? E são vítimas de uma situação que, para nós, não nos cabe, enquanto sociedade brasileira, né, perguntar os motivos que levaram eles a vir para cá. Eu acho que nos cabe, nesse momento, é acolhê-los, né? São seres humanos e merecem o nosso acolhimento. Nesse sentido que nós contamos com o apoio da comunidade gabriense, representada na sua Câmara de Vereadores, na sua Comissão de Direitos Humanos, para que essas soluções possam ser viabilizadas. Tá? Muito obrigado. Obrigada, professor Rafael. Eu deixo a palavra aberta aos demais colegas. Vereador Moisés, vereadora Jana, vereador Írio. Alguns senhores gostariam de fazer uso da palavra. Eu vou me manifestar, presidente, com a sua permissão. Pois não, vereador Moisés. No primeiro momento, minha saudação aos nossos ilustres convidados, né? Pessoas que eu acompanho o trabalho na nossa comunidade, e expresso aqui meu estímulo, respeito e reconhecimento pelo trabalho dos senhores, né? Professor Rafael, professor Carlos, né? Pessoas assim que eu não tenho um convívio direto, né? Mas acompanho o trabalho e já tive, inclusive, oportunidade de participar, né?
encontros da Unipampa, enfim, né, o que me deixa muito, muito feliz. E me deixa muito feliz sabermos que temos pessoas, né, preocupado com a humanidade, né? Nós vivemos, isso é de suma importância, porque nós vivemos tempos de desumanidade, né? Então, eu acho que todo ato, toda atitude, toda ação que visa, né, a solidariedade com o ser humano, né, nós precisamos apoiar, nós precisamos ressaltar e evidenciar isto na nossa comunidade, para que isso também, além de servir de alento e de busca de soluções, que possam servir de exemplo, né, para a nossa comunidade, uma vez que as coisas negativas parece que estão aí todos os dias exemplificando. Então, precisamos sim ressaltar esses temas positivos na nossa comunidade, senhora presidente. Eu me solidarizo com a preocupação, né, dos nossos ilustres convidados. Eu acredito, vereadora presidente Malu, professor Írio e vereadora Jana, né, que a gente poderia aí ver uma forma, mandar um ofício, voltando também àquelas questões do patrimônio do município, enfim, de alguma propriedade que daqui a pouquinho está com ociosidade, de repente se possa aproveitar isso para criar ali uma casa de passagem, enfim, né? E também não só na questão, senhora presidente, não sei se os senhores concordam comigo, não somente na questão física, né, mas numa questão de gerir esse ambiente, né, para que não seja ali um local, um depósito de seres humanos, né? Então, além de nós conseguirmos, tentarmos buscar um local, né, que ver a viabilidade de termos um local com a mínima condição da dignidade humana, não apenas ali um depósito, um nicho, né, para depósitos humanos. Sou solidário, podem contar com o meu apoio enquanto pessoa, enquanto agente político, professor Carlos, professor Rafael, né, acredito que esta comissão, né, os meus demais colegas serão solidários, acredito eu, no momento falo por mim, e esta é a minha manifestação, senhora presidente Malu. Muito obrigada, vereador Moisés. Permite, presidente. Pois não, vereador Írio. Em primeiro lugar, bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meus conterrâneos, o professor Carlos Alberto e o professor Rafael, que nos dão a honra de participar desta reunião, trazendo para nós um problema que tem, isso aí já gera problema com o ser humano, porque o ser humano não pede para vir o mundo, como diz a Bíblia. A gente vê o mundo através do amor dos pais. E as consequências da vida a gente não sabe o que vai ter no futuro. Essas pessoas, eu acho que merecem o maior respeito de todos os seres humanos gabrielenses, porque eles também são seres humanos, sofredores muito mais que nós, que o nosso país não enfrenta o problema que eles enfrentam na Venezuela, e os índios são o início da população brasileira. Nós todos temos o sangue de índios, todos são nossos parentes. E os venezuelanos, através da cor, não é que vai separar nós, porque nós todos temos o sangue africano. Toda a criação brasileira, os senhores professores sabem que nós todos somos descendentes de amarelos, mamelucos, brancos, negros e alemães, italianos. É uma raça de misturas, a raça brasileira, a mistura de raças. Então, a gente tem que ter o respeito e um bom tratamento com essas pessoas, porque eles estão à mercê do tempo, estão à mercê da fome, estão à mercê da sede, porque eles não conhecem ninguém, eles não têm uma higienização adequada à vida que eles estão levando na rua.
Então, acho que eu sou de acordo com as palavras do meu colega e a vereador Moisés e a vereadora Malu Bragança. A vereadora Jana, tenho certeza que vai também concordar com esse apoio a essas pessoas e procurar, frente ao município, ao prefeito, à Secretaria de Ação Social, para que seja conseguido um local de moradia ou de eles pararem adequados, como diz o Moisés, com higienização, com alimentação, com maior respeito como ser humano, porque nós todos sentimos a mesma alegria, a mesma felicidade, mas sentimos a mesma dor também, a mesma tristeza uns dos outros. O que o outro sente, a gente também vai sentir um dia, se não sentiu ainda. Então, a gente sabe que isso aí é dificultoso, principalmente pode gerar problemas de saúde, que vai tornar, resultando levar eles para o hospital da cidade, não pode deixar à mercê. Eu sou de pleno acordo e agradeço aos professores da Unipampa por se preocuparem com esse tipo de situação que estão vivendo esses seres humanos, nossos irmãos. São todos nossos irmãos, não adianta, nós todos somos filhos de Deus. Então, já digo para vocês, todos somos irmãos. Na hora do julgamento lá em cima, ninguém é diferente de ninguém. Eu estou de acordo com Moisés e pode fazer o ofício, nossa presidente, que eu estarei assinando, juntamente com meus colegas. A parte, vereador. Sim, senhor. Só pegando um gancho na sua manifestação, né, necessário se faz que nós venhamos ressaltar, né, que uma vez que indivíduos, né, estejam no nosso país, né, por extensão, no nosso município, no município de São Gabriel, né, passa a ser nossa preocupação e passa, sim, ser nossa responsabilidade. Quiçá não possamos incluir, né, essa pessoa como povo brasileiro, né, mas faz parte hoje da nossa população, né, uma vez que os conceitos de povo estão muito ligados à nacionalidade, enfim, mas a nossa população, quando nós formos falar de população de São Gabriel, vão ser incluídos, sim, né? Vão ser incluídos, sim, os indígenas que estão aqui, venezuelanos, estrangeiros, inclusive apátridas, né? Faz parte da nossa população. E, ora, né, eu acho que é de bom tom que nós, agentes públicos e políticos, cuidemos, né, de nossa população, independente de serem estrangeiros ou não, né? E uma vez que eu também quero deixar bem claro, professor Írio e nobres vereadoras, que uma vez que nós venhamos a buscar abraçar esses seres humanos, né, esta população, porque faz parte, eu insisto em dizer que quando falarmos de população de São Gabriel, nós teremos que incluir quem está residindo na nossa casa, seja na rua, seja onde for, seja estrangeiro, seja apátrida, seja, enfim. Né? Então, se faz parte da população de São Gabriel, tanto é assim que quando nós temos algum caso, né, de algum indigente, de algum mendigo, está dentro de nossas responsabilidades cuidar daquela pessoa que está ali, né, dentro digamos, de nossa urbis. E eu quero dizer que quando nós nos preocupamos, num primeiro momento, estamos tendo um ato de humanidade e abraçando e acolhendo, e que uma casa de passagem seria excelente, nós também estamos cuidando das políticas públicas de nosso município, né? Estamos também fazendo um favor para os nossos gestores municipais, né? Provando que a nossa cidade, né, ao se manifestar politicamente nos tratos políticos e sociais, inclui nesses tratos políticos e sociais a questão da humanidade. Então, eu acho assim,
professor Írio, num primeiro momento, estamos acolhendo o ser humano e, no segundo momento, estamos nós também, todos nós aqui, cumprindo um papel social, cumprindo uma função social para a nossa comunidade, independente de ideologia política e partidária, né? Mas fazendo daquilo que todos nós, homens pós-modernos, buscamos e entendemos hoje da boa política, da política enquanto ciências, né? Da política preocupado com o coletivo, plural, de uma política pluralista, né, e não individual. Então, eu acho muito importante, muito obrigado, professor Írio, por o senhor me conceder a parte, mas eu queria deixar claro essas questões aqui na nossa comissão, né, porque o que seria, né, de uma comissão de direito se não pontuasse, né, como objetivo principal a humanidade, independente de qualquer coisa, de ideologias, independente de nacionalidades, enfim. Nossa preocupação no primeiro momento é acolher, né? Como bem se manifestaram nossos nobres convidados. Não é o momento de perguntar ou de questionar por que chegaram aqui, o que levaram a chegar aqui. Não, não é o momento. O momento é nós acolhermos, o momento é nós tentarmos, né, buscar solução. E isso eu acredito que a nossa comissão, sempre respeitando todos os limites, usando do bom senso, né, mas, acima de tudo, usando do senso da humanidade, seremos parceiros, senhores convidados. Muito obrigado, professor Írio. Obrigado, Moisés. Eu faço minhas as tuas palavras e destacam também o que o professor destacou ali, o professor Rafael destacou. A cidade de São Gabriel é um marco brasileiro, dentro nacional, por causa do Sepete Araju, que deixou marcado na história do Rio Grande do Sul a defesa dele em prol do nosso município. Então, jamais podemos esquecer dos índios, jamais vão carregar eternamente essa marca indígena sobre nossos ombros, porque eles foram que lutaram em prol do nosso município. Então, por isso, eu dou esse maior apoio à nossa presidente, que vai fazer o ofício, tenho certeza que ela vai enviar o ofício para nós assinarmos, e estaremos juntos, meus amigos professores, para auxiliar no que puder dentro dessa proposta que os senhores trouxeram para nós. Muito obrigado. Me permite, presidente? Pois não, vereadora Jana. Bom dia à comunidade que nos escuta, que nos assiste. Bom dia, membros da comissão. Bom dia, professor Carlos e professor Rafael. Atentamente aqui observando, né, as que os professores colocaram aqui para nós e observando os colegas que se manifestaram, eu vejo com bastante preocupação essa questão, né, dos índios e dos venezuelanos. Seguinte, assim, ó, eu me lembro que aqui ao lado da rodoviária, porque eu moro, a minha residência é aqui próxima, tinha um terreno ao lado ali, onde muitos indígenas que acampavam ali com as suas famílias, inclusive crianças, bebezinhos. E várias vezes eu passava por ali, acompanhava, sempre que podia, né, prestava o auxílio de alguma coisa. E acho que foi ano passado, esse terreno ali foi cercado, né? O poder público, a prefeitura cercou aonde ali eles ficavam acampados. E em vários lugares aqui na cidade também, né? Na frente do Nacional, né? Em vários pontos da cidade. E observando o professor Carlos falar, ele falou numa casa de passagem, né? Se não me engano, na Coab, que era feita no improviso, né? No improviso. Então, eu penso assim, ó, se essa casa, né, era uma hospedaria feita no improviso, quem sabe a gente poderia sugerir, né, ao executivo municipal que essa casa de passagem não fosse mais no improviso,
se pudesse, de repente, analisar, né, a viabilidade de transformar essa casa, né, num local, num recinto ali efetivo, né, para essas pessoas, para os indígenas serem acolhidos nessa casa, né. A gente pode tentar ver a viabilidade, né, de transformar essa casa num local fixo de passagem para essas pessoas, né, para essas pessoas permanecerem nessa casa. A parte, vereadora Jana. Já lhe concedo, vereador Moisés. E também eu fico pensando assim, você fala tanto aqui na cidade, né, em Cepé, né, nas lutas, nas batalhas, e eu acho assim, ó, se falar e fazer eventos, né, é uma coisa, mas práticas eficazes para acolher esses indígenas, né, isso sim que teria que ser, né, um foco principal, né, não adianta só falar, né, mas fazer, né, e ter na prática os verdadeiros donos, né, dessa terra. Me solidarizo, né, e em tudo que for feito, né, nesse sentido. Muito obrigada. Permito, vereador Moisés. Obrigado, vereadora. Eu sugeria que a gente entrasse em contato com a nossa Secretaria de Assistência Social, né? Porque eu sei, pelo menos em questões indígenas, né, que existiu e existe aí todo o envolvimento aí de assistência aos indígenas, enfim, né? Mas, então, presidente, fica aqui como sugestão nós entrarmos em contato, né, falarmos com a nossa secretária da Secretaria de Assistência Social, inclusive para que ela possa, né, nos passar informação, nos dizer qual é, né, o trabalho ali da secretaria, que eu sei que existe um trabalho voltado para isso, né, para nós vermos até os limites, né, do alcance da secretaria, enfim, né, de possibilidades e tudo, né, ou seja, para nós estarmos informados, né, conversarmos como parceria, porque eu confio muito, nós precisamos confiar nas nossas instituições, né, senhores convidados, né, precisamos confiar. Então, eu confio muito nessa instituição, acho que ela cumpre um papel muito importante, a Secretaria de Assistência Social, para que nos auxilie, né, e para que a gente também possa ver qual a melhor forma de nós resolvermos isso. Mas eu perdi a parte, a vereadora Jana, justamente para ajudar ali, endossar ali o que ela falava sobre nós vermos, né, essa questão do lugar, né, vereadora, que é provisório, daqui a pouquinho, né, que fique permanente, e, enfim, louvável, exatamente isso que eu me manifesto para ser solidário ao que a senhora está falando. Entretanto, eu quero ressaltar aqui, e talvez eu seja redundante, senhora presidente, em falar isto, mas nós temos que ter uma preocupação para que não sejam nichos de depósitos humanos. Tá? Então, nós sabemos que no momento que nós criarmos uma casa de passagem, né, nós temos que criar de forma eficaz, né, bem como falou a vereadora Jana, né, mas nós precisamos termos esta preocupação, que não é apenas nós encontrarmos um imóvel, né, então, bom, isso aqui é uma casa de passagem, bom, que seja uma casa de passagem, ver como gerenciar isto de forma digna, de mínimo condição digna para aquele que for passar aquela noite, ou que for ficar aquela semana ali, sejam indígenas, sejam quem for, né, ou seja, muitas vezes, que possa servir de abrigo naquele dia para aquele venezuelano que passou o dia inteiro, né, laborando na cidade, enquanto não tem um trabalho fixo ou coisa parecida, que pelo menos tenha um lugar para dormir com segurança.
Ora, nós precisamos, enquanto agentes políticos, andarmos na frente, nos preocuparmos, né, com todas as hipóteses do mundo. E como vivenciamos nós tempos tão difíceis, né, onde a vida está tão banalizada, professor Rafael e professor Carlos, a vida humana está tão banalizada, as pessoas matam, as pessoas, enfim, né, ceifam a vida, assim, com a maior naturalidade. Eu me preocupo, sim, né, com pessoas que estejam na rua, com pessoas que estejam sem abrigo. Eu me preocupo, sim, na questão de sua segurança de vida. Então, me preocupo com isso. Acho que nós temos que, sim, buscar essa casa de passagem, mas não pode ser apenas um espaço físico que largou ali, né? Vamos ficar ali. Então, nós precisamos dar segurança. Eu acho que... Me permite uma parte, vereador. Pois não, vereadora. Vereador Moisés, acho louvável a preocupação, né, que não seja um depósito de pessoas, mas lembrando, né, que as nossas atribuições como vereador, né, a escolha, se caso o executivo venha trabalhar essa questão, né, o executivo que irá gerir, né, essa casa de passagem, né, nós, enquanto vereadores, o nosso trabalho vai ser fiscalizar, né, o andamento, né, como que vai ser essa casa, se vai ter as adequações, né, no geral, e poder oferecer, né, um local seguro e adequado para essas pessoas. As nossas atribuições vai ser fiscalizar, que é o que está no nosso alcance. Quanto à gerência, né, isso daí vai caber ao município, que creio eu, como o senhor bem disse, que confia no trabalho da assistência social, creio que, né, vão olhar bem essa questão, o gerenciamento, né, dessa casa. Creio eu que, né, não será um depósito, caso venha a acontecer, né, caso o poder público, o executivo tenha interesse, né, em prover um local para essas pessoas definitivo. Obrigado, vereador, pela parte. Perfeito, vereadora. Sim, vereadora, eu sempre procuro trabalhar, num primeiro momento, sempre na confiança, né? Eu já me manifestava muitas vezes nas tribunas do Legislativo de São Gabriel que nós não podemos deixar de esperançar em dias melhores, deixar de esperançar na nossa humanidade. Então, sempre que eu me manifesto, talvez me pareça a nossa comunidade complexo que eu vou falar, né? Mas isso faz parte do meu eu sempre digo que eu estou vereador no momento, né? Sou político por natureza, mas estou vereador nesse momento, mas eu sou, acima de tudo, né? Eu sou, acima de tudo, assim, um devoto da humanidade, né? Então, eu sempre invoco Deus sobre todas as formas e todos os conceitos para que dê uma universalidade no nosso trato, onde o objetivo maior é nós cuidarmos da humanidade. Nós não podemos, de forma alguma, desistir de sermos humanos. Nós não podemos. E quando eu falo da minha preocupação da questão de um nicho apenas, né, precisamos de uma casa de passagem para os nossos índios, para os nossos venezuelanos, precisamos. E se nós vamos trabalhar com isso, buscar, por intermédio do executivo, enfim, como eu deixo como sugestão, vamos conversar com a Secretaria de Assistência Social para que ela possa nos trazer informações do que pode ser feito. Mas, na medida que nós vamos buscar, que vamos angariar esta casa, vamos, no primeiro momento, colocando, né, a questão da dignidade humana e, claro, concordo com a vereadora, caberá, sim, as funções dos vereadores fiscalizar
E eu aqui aproveito esse momento, acho oportuno, que apesar de eu ser um vereador da situação, eu sempre me coloquei como fiscalizador, no sentido de ser a extensão dos olhos do prefeito, das secretarias, os braços e as pernas, né? Porque não é de propriedade exclusiva ou de competência exclusiva a fiscalização de vereadores da oposição, né? Então, concordo com a senhora que vamos lá fiscalizar, sim. Mas, no primeiro momento, eu já apelo para que nós possamos fazer, né, um pedido, encaminhar isto, porque não há que se falar de comissão dos direitos humanos se nós não primarem todos os nossos atos a dignidade humana. Foi só isso. Então, a minha preocupação, porque é mais fácil, é bem fácil, senhores convidados e minha ilustre vereadora Jana, e volto a lhe dizer, a minha manifestação aqui é assinando embaixo o que a senhora falou, né? Professor Írio, enfim, volto a lhe dizer, é mais fácil nós conseguirmos, se nós quiséssemos apenas um ato politiqueiro, professor Rafael e professor Carlos, pessoas que eu tenho maior apreço e admiração, se nós quiséssemos fazer na nossa reunião apenas um ato político, é muito fácil nós conseguir um ambiente físico, né, vereadora Malu? O ambiente físico, olha, a partir de hoje, vamos avisar o Unipampa, vamos avisar o professor Rafael, vamos avisar o professor Carlos, que está resolvido o problema e nós já colocamos ali. Não, mas nós queremos mais do que isso. Nós não queremos só um espaço público. E eu vou seguir batendo nessa tela. Um lugar que tenha dignidade humana. Um lugar que as pessoas possam ficar ali com segurança. E tudo isso envolve N coisas que precisam ser frisados e tratados. Bom, se nós conseguirmos apenas um quadrado de 4 paredes para receber essas pessoas, mas que os recebam com segurança e com dignidade humana, para mim eu consegui um palácio. Para mim, eu consegui um palácio. É isso que eu gostaria. Obrigado, vereadora Jana, pela parte. Me somo a todas as manifestações e quero deixar bem claro, presidente Malu, que a minha manifestação aqui é para que quando nós, porque tudo é muita amorosidade, para que quando nós venhamos fazer ofício, venhamos falar disso, venhamos, então, já colocar toda a nossa preocupação e, mais ou menos, a sugestão do molde, né? Porque aí estaríamos realmente, de forma responsável, resolvendo essa situação, né? Mais uma vez, me coloco à inteira disposição, não só como agente político, mas como pessoa, como cidadão gabrielense, né? Como indivíduo do povo brasileiro, lutando, né? Por todos, né, pela população, porque eu volto a dizer, se está no nosso município, né, não podemos confundir população, conceito de população, com conceito de povo. Então, está no nosso município, seja estrangeiro, seja apátrida, seja o que for, passa a incluir números de população da cidade de São Gabriel, e isso é uma coisa que juridicamente já é pré-estabelecido, conceituado, né? Então, faz parte da nossa preocupação mesmo e de nossa responsabilidade, no mínimo, solidária. No mínimo, solidária. Obrigado. Obrigado, vereador Moisés. Antes de eu me manifestar, eu vou passar a palavra ao professor Carlos Alberto, que tem algumas complementações a serem feitas. Pois não, professor? O vereador Moisés já esclareceu para nós, né, essa preocupação dele, já adiantou aquilo que eu gostaria de colocar. Que, na verdade, assim, uma casa de passagem, ela não pode ser um local assim que simplesmente se colocam aquelas pessoas ali, né? Como eu disse para vocês, já houve, na gestão anterior, né, na prefeitura, já houve a tentativa de organizar um local, mas de forma ainda não estruturada, não organizada como deveria ser, né? Por isso que eu coloco, né? Foi ainda de forma amadora que se criou uma casa, que na verdade ela não é uma casa em específico para atender a comunidade indígena, né? Então, de vez em quando ela recebia os indígenas ali, depois ela recebia
pessoas, né, crianças menores, famílias, né, que ficaram sem teto. Então, quer dizer, a gente entende que a situação do município, né, a assistência social e a habitação tem toda uma situação de dificuldade, né, mas é um problema que precisa ser enfrentado, né. E como eu já havia conversado com a secretária da Assistência Social da gestão anterior, há possibilidade de recurso pelo Ministério da Cidade, pelo Ministério da Habitação, né? Eu penso que tem que se unir a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Assistência Social, a Câmara de Vereadores, né? E fazer um projeto, encaminhar, seguir os trâmites que são necessários, mas que se olhe, né, para este público em São Gabriel, que é a comunidade indígena, precisa ter a sua casa de passagem, como bem lembrou o vereador, com toda a questão de segurança, de alimentação, de higiene, de saúde. Não é simplesmente pegar uma casa e dizer, tá, agora eles podem ficar ali. Não é isso, né? Quando a gente olha para a legislação e vê o que é uma casa de passagem, a gente sabe que tem muito compromisso aí, né? Tem que ter, por exemplo, um veículo à disposição, um enfermeiro, tem que ter alguém que faça a alimentação para eles, tem que ter a segurança da casa, tudo, né? A higiene. E uma coisa que a gente gostaria de lembrar também, que eles vêm pouco tempo aqui, eles não ficam mais que um mês, né? Porque é um lugar de passagem, eles passam por aqui para vender o seu comércio. O que não quer dizer que daqui a um tempo, futuramente, essas comunidades indígenas não venham também a algumas famílias se estabelecer na cidade e quem sabe, fundar uma aldeia aqui. Porque, afinal de contas, como bem disse o vereador, né, os primeiros habitantes, os povos originários dessa terra, são eles, né? Eles é que estavam aqui antes da chegada dos nossos antepassados, antes da famosa Guerra Guaranítica, né, que vitimou Sepete Araju, ali na Sanga da Bica. Então, quer dizer, eles têm todo o direito, né, de virem aqui, de estarem aqui com a gente, né, de fazerem seu comércio, de viverem a sua cultura, né? Porque eu lembro assim que 2 anos atrás a gente foi lá na casa que eles estavam, ali na Coab, e haviam 2 culturas indígenas. Então não se põe todo mundo no mesmo saco, né? Assim como nós temos uma cultura aqui na região sul, o pessoal de São Paulo tem outra cultura, o pessoal do Mato Grosso tem outra cultura, o pessoal do Ceará tem outra cultura, os indígenas também são assim, né? Então, eu lembro assim que quando colocaram os indígenas ali naquela casa da Coab, houve um período que tinham 2 etnias ali. Então, tinha os Guarani e tinha os Caigangue. Então, eles têm culturas diferentes, entendeu? Isso pode criar também um estranhamento entre. E eu me lembro assim que quando eu fui visitar, os Guarani estavam no pátio. Eles preferiam ficar no pátio em vez de ficar dentro da casa. Já os Caigangues preferiam estar dentro da casa, né? Aí os Guarani, eles sentam no chão, eles fazem um fogo de chão, cozinham ali, tomam o seu chimarrão, que é da cultura Guarani, né? E então, assim, tem que se observar essas coisas, né? Como falou o vereador Moisés, isso faz parte da dignidade humana, respeitar a cultura do outro, respeitar os hábitos, os costumes, né? Então tudo tem que ser levado em consideração. E para isso que quando nós procuramos a secretaria, né, nós nos colocamos à disposição para estabelecer o diálogo, para ajudar na elaboração do projeto, né? E na oportunidade temos, não é só de responsabilidade de uma secretaria, tem que ser do município, envolve mais de uma secretaria, envolve mais de uma instituição, não é só o poder executivo, também tem que trazer o poder legislativo junto, né, a universidade, enfim, no sentido de nos ajudarmos, de nos darmos a mão, né? E como bem disse o vereador, não pode ser uma questão politiqueira. Vamos fazer agora porque, né, vai ser do nosso governo para nós ganhar a próxima eleição. Eu não penso nisso aí, né? Uma que eu não sou político, eu não sou ligado a partido nenhum, né? Eu sou ligado a uma instituição de ensino. Eu trabalho com isso, né? Então, não ficar aqui querendo fazer cartaz para esse ou para aquele, nem para mim, nem para ninguém. O que a gente está buscando, né, é acolher essas pessoas que estão aqui, de passagem, ou que venham aqui,
né, recebê-los da melhor forma possível e tratá-los como seres humanos, né, dentro de todo esse momento que nós estamos vivendo, que muitas vezes levam as pessoas à desumanidade. O que nós precisamos resgatar é justamente esse processo evolutivo da humanidade, né, e da hominização que nós vivemos de longa data, né. Então, só frisar isso aí, dizer que eu me sinto feliz, né, da comissão ter nos recebido hoje e pautar essa questão, né, me colocar à disposição, assim como o nosso NEAB. Nós estamos, o professor Rafael pode me corrigir, mas eu acredito que há uns 6 anos a existência do NEAB, e desde que nós nos constituímos como Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígena, nós temos recebido, né, o cacique natalino, que mora aqui em São Gabriel, temos recebido os indígenas que vêm a visitar a cidade, participado de alguma atividade com eles, né? Já realizamos um encontro de caciques em São Gabriel, onde eles apontaram para nós essas questões, né? Que eles precisam de terra para morar, eles precisam de escola, eles precisam de posto de saúde, né? Isso assim, eles vieram das aldeias lá de Guaritas, da Redentora, né? E aqui discutiram isso, né? Os charruas que moram ali na região metropolitana de Porto Alegre. Quer dizer, nós temos hoje no Rio Grande do Sul 3 grandes comunidades indígenas, né? Charruas, Guaranis e Caiganes, e que eles precisam desse espaço, dessa valorização, desse respeito, né? E nós aqui entendermos que São Gabriel está muito ligado à questão indígena, né? Nós temos local de memória indígena, né? E até, inclusive, assim, estudando uma tese, né, de doutorado que eu precisei apresentar na semana passada, um trabalho, estudando essa tese, eu pude ver, assim, o longo trabalho que foi de valorização do patrimônio, né, de São Miguel, antes e depois do reconhecimento como patrimônio mundial pela Unesco, né? Então, foi um longo trabalho que envolveu muito, assim, a vontade política da Prefeitura de Santo Ângelo, né? E de todo um trabalho que foi feito junto ao governo federal. Isso lá nos anos 20 era governo do Getúlio Vargas. E a gente entende, claro, Vargas era de São Borja, né? Então ele tinha um interesse de valorizar, né, o espaço da antiga redução de São Miguel, porque São Borja também pertence, né, à região missioneira. Então, assim, foi um longo trabalho, até chegar na década de 80, e novamente, né, quem estava lá na prefeitura, no poder público, foi avante com o projeto até transformar São Miguel, as ruínas de São Miguel, num patrimônio mundial da humanidade, né? Assim, e nós aqui em São Gabriel, e fazemos parte desse caminho das missões também, porque afinal de contas, o CETEP Araju, né, morreu aqui, defendendo o espaço, né, o território para os indígenas, para a memória indígena, né, porque eles, você sabe, eles estavam sendo expulsos daqui para ir para a banda oriental, lá para o Uruguai, só que eles não queriam, porque os seus mortos estavam enterrados aqui, a sua cultura era aqui, né, e eles não queriam simplesmente ser levados para lá, eles queriam permanecer aqui, né. Então, é um longo tempo de entendimento, de estudo, né, para se chegar a uma valorização de um espaço, né. Então, assim como aconteceu lá em São Miguel e hoje está se espalhando pelas outras regiões que foram missões, né, reduções jesuíticas com os guaranis, com os indígenas, eu penso que aqui São Gabriel precisa olhar para o seu passado, né? Precisa olhar para as suas origens, precisa valorizar esse espaço que é de memória indígena, que é um patrimônio também cultural, né? E precisa criar esse espaço, né, que seria a casa de passagem para os indígenas, que é um pedido do nosso NEAB já há algum tempo para a Secretaria de Serviço Social e de Turismo aqui em São Gabriel, e que a gente espera agora, com o poder, né, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que isso se torne uma realidade num futuro bem próximo, né? E entendendo, assim, que os venezuelanos também é um outro grupo que chegou agora aí, e que daqui a um pouco a gente precisa também de
ter um local para eles, de forma digna. Tá? Muito obrigado. Senhora presidente, eu gostaria de deixar uma sugestão, presidente, se a senhora achar louvável e colocar em apreciação, que quem sabe nós marcaríamos uma reunião, uma próxima reunião, e convidássemos, né, algum representante da Secretaria de Assistência Social, né, ou a própria secretária, enfim, convidássemos também o secretário do Turismo, né, para que pudéssemos nós conversarmos, dialogarmos e eles nos colocar, né, bom, dentro, posso fazer isso, até aqui vai as minhas limitações, o que se pode, o que já foi feito, enfim, né, convidarmos as secretarias para que possam, né, secretarias afins, para que possam nos auxiliar e a gente ir moldando a busca da solução. Estou aqui, democraticamente, colocando como sugestão, né, de nós convidarmos, né? Não convocação, acho que convidarmos para que buscar ajuda, né? Somarmos, agregarmos ajuda executivo e legislativo em todas as pautas que ora foi trazido aqui nesta Comissão de Direitos Humanos. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Moisés. Eu passo a palavra para o professor Rafael, que quer fazer também algumas complementações. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, vereadora Malu. Eu gostaria de complementar no seguinte sentido. Embora a gente esteja falando uma casa de passagem, né, pelo que eu senti, não é nisso que eu acredito, né? Nós defendemos que a casa de passagem indígena, ela não é a mesma que atende às emergências da assistência social, né, como a dos venezuelanos, porque são típicas políticas diferentes em função de histórias de vida diferentes. O venezuelano está aqui como um refugiado de uma crise humanitária, né, e isso aí pode ser permanente, quer dizer, ele não vai ficar aqui um mês e vai embora, não, ele está aqui buscando uma nova vida, um acolhimento para conseguir dar um início de uma nova vida, né? Porque onde ele vivia não foi mais possível. E nós não temos isso só com venezuelanos, nós temos isso com africanos que vêm para cá, haitianos e tantos outros, né, que buscam alternativas de vida por crises humanitárias. Então essa é uma realidade, né, que envolve o mesmo acolhimento, mas agora no caso dos indígenas é completamente diferente. A gente não pode esquecer que os indígenas eles têm uma cultura, tanto os caingangues como os guaranis, de migrações sazonais, e isso fazia parte do modo de vida deles, da mitologia deles, né, da forma como eles vivem o mundo. Então, essa migração não é migração de gente que não tem casa, que não tem terra. Não, eles são aldeados, eles têm tribos com caciques, eles são agricultores e migram sazonalmente em função da sua cultura. E nesse migrar, eles acabam vendendo artesanatos, né? Que é uma forma deles conseguirem viabilizar esta migração sazonal. Quer dizer, a gente não pode enxergar o indígena que chega aqui em São Gabriel, né, como às vezes a gente ouve as pessoas, são vagabundos, não querem trabalhar. Não, eles trabalham, são agricultores, têm suas aldeias, eles têm seu modo de vida, mas aquela migração faz parte da sua forma de viver o mundo, é da sua cultura. Então, uma casa de passagem para os índios, ela deveria ter uma configuração, inclusive, discutida, conversada, com participação da FUNAI, com participação dos caciques das aldeias, porque essas famílias que vêm para cá, elas não vêm por acaso. A gente, quando conversa com eles,
eles são muito organizados, cada aldeia, né, eles mapeiam os municípios, olha, essa cidade é dessa família, aquela cidade é da outra família, e na sua migração, eles não fazem uma competição pelo mercado, quer dizer, a gente não pode pensar que aquilo ali é um negócio, como a gente pensa normalmente. Não, aquilo ali é uma forma que eles têm cooperativizada, né, uma forma coletiva de viabilizar essa migração sazonal que faz parte do mundo deles, né? Então, uma casa indígena, ela deveria, então, seria essa a minha complementação, ter uma configuração, um desenho negociado não só com secretarias ou com o nosso poder público local, mas também com os próprios indígenas, né? E com os órgãos responsáveis pela sua tutela, que no caso é a FUNAI, né? Então, eu acho assim que seria essa complementação. E, por outro lado, como esse aspecto ligado ao comércio de artesanato, né, ele é vital nesse processo, para que eles tenham, de fato, uma dignidade. Eu não gostaria mais de ver famílias indígenas com crianças jogadas pelas calçadas, né? Assim como nós temos na praça organizado, né, barracas para venda do Movimento Sem Terra, né, nós, dos assentados, temos barracas para o pessoal do MEL, temos barracas, né, organizadamente, com espaços organizados. Por que o poder público não oferta uma organização de espaço para que esses indígenas tenham dignidade para vender o seu artesanato, né? Então, eu acho que seriam essas só as minhas complementações. Muito obrigado. Obrigado, professor Rafael. Eu peço que o vereador Moisés assuma a presidência dos trabalhos da comissão para eu poder me manifestar. Neste momento, assumindo os trabalhos desta distinta comissão, de imediato eu passo a palavra à vereadora Malu. Novamente, bom dia a todos. Eu estava aqui ouvindo atentamente todas as colocações, me somo a todas elas, né? São Gabriel tem um legado histórico, né, para a história indígena que é inegável, né? Como bem disse o professor Carlos Alberto, aqui houve um dos maiores massacres, um dos maiores genocídios de indígenas com a Guerra Guaranítica, né, vitimando mais de 1.500 índios, inclusive Sepete e Araju. A nossa cidade é uma cidade que precisa dar a devida importância para o lugar que ocupa, né, no nosso cenário histórico. Quando fui secretária de Turismo, nos anos de 2015 e 2016, pude participar de inúmeros eventos, inúmeros estudos relacionados à história de Sepete e Araju, e aprendi algumas coisas, me inteirei sobre um assunto que, muito embora eu seja gabrielense, nunca foi um assunto tratado com a devida importância pela nossa cidade, né? Nunca foi um assunto amplamente debatido, com a devida importância, e acho que se hoje nós estamos aqui reunidos para debater isso, é porque as políticas públicas, nesse sentido, elas são muito falhas, né? Isso não é uma questão local, isso é uma questão regional, uma questão até nacional, né? A gente sabe que a nossa cultura ela está relegada ao segundo plano dentro das políticas públicas, isso é lamentável, e a gente precisa se insurgir localmente das formas que forem possíveis, né, contra esse tipo de atitude. Nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, temos trabalhado muito a questão da dignidade da pessoa humana, né, nas mais variadas formas, e acho que é de extrema valia que a gente traga esse debate aqui para a nossa comissão, porque nós temos, como disse o vereador Moisés, uma responsabilidade, né, com essas causas, e essa responsabilidade ela precisa ser partilhada entre o Poder Executivo, entre os órgãos competentes e entre também o nosso Poder Legislativo, com o auxílio, com a contribuição efetiva, né, com a colaboração da nossa universidade, da Unipampa, né, que, como disse o professor Rafael, me parece que até o acesso à nossa universidade por parte dos indígenas ele está sendo restrito, né, em virtude de não existirem aqui no nosso município políticas públicas efetivas de acolhimento de indígenas aldeados que possam fazer a escolha por estudar na nossa universidade. Nós precisamos, de alguma forma, buscar soluções em relação a isso. Eu gostaria de relembrar que São Gabriel, eu não lembro exatamente o ano, mas nos anos 2000, acredito que de 2000 a 2005, se não me falha a memória, fazia parte da Rota das Missões,
né? A nossa cidade estava inserida na Rota das Missões, tinha nunca teve de forma efetiva um turismo muito incentivado nesta área, mas fazia parte da Rota das Missões e algumas coisas deixaram de ocorrer em benefício da nossa cidade depois dessa retirada de São Gabriel desta rota, o que é lamentável. Eu gostaria de me somar às colocações dos demais colegas. Acho que precisamos integrar esse nosso trabalho, né, chamar a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, né, enviarmos, acredito que de princípio, um ofício à secretária, solicitando informações a respeito deste imóvel, que a gente sabe que tem um imóvel disponível lá na Coab, na rua 12 de outubro, até num levantamento feito por mim, levantamento patrimonial de bens do município, foi apontado que esse imóvel está disponível, então nós precisamos ver com a Secretaria de Assistência Social em que pé está esse imóvel, em que condições está, e se é possível que lá a gente dê um primeiro passo, né, para a montagem dessa casa de passagem dos indígenas, que, como bem disse o professor Rafael, é algo diferente da casa de passagem para os venezuelanos e para outras, né, pessoas que venham a necessitar. Inclusive, eu acredito que para a formação desta casa, a gente precisa fazer uma adaptação cultural, né? A gente precisa passar por um processo que envolve outras forças, inclusive a FUNAI, como disse o professor, o NEAB, né, no sentido de consultoria, para a gente poder saber de que forma montar fazer esse trabalho cultural do local, né, e também cito aqui o CIMI, né, o Conselho Indigista Missioneiro, que tem certeza que, sendo requisitado o seu auxílio, com certeza estará pronto para auxiliar, né. Então, nós precisamos de algumas frentes de trabalho. Com relação aos indígenas, eu acredito que seria conversar com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Cultura, para ver de que forma a gente pode utilizar este imóvel, esta casa, para a criação da casa de passagem. A partir disso, sendo assim possível, consultarmos órgãos como a FUNAI e o CIMI para nos auxiliar na montagem, né, dessa questão cultural dessa casa, tá? E com relação aos venezuelanos, eu penso que o primeiro momento exige que nós tenhamos um cadastro de quem são eles, onde estão, né, onde é que estão vivendo, quantas pessoas são as suas idades, para que a gente possa buscar ajuda nos 3 pilares, né, mais urgentes: saúde, educação e assistência social, para que eles sejam mapeados, para que a gente saiba quantos venezuelanos tem em São Gabriel, incluir eles nos programas sociais, incluir eles no acesso à educação e também fazer acompanhamento com relação à área de saúde, né, esses 3 pilares mais importantes. Então, eu acredito que, baseado nisso, a gente possa, né, trabalhar, dar um primeiro passo sobre esse assunto. Acho louvável a gente convidar a nossa secretária de Assistência Social para estar presente na próxima reunião, assim como o secretário de Cultura, né, e também o secretário de Obras, porque dentro da Secretaria de Obras, como bem disse o professor Carlos Alberto, existe o setor de habitação. Então, esse setor é um setor fundamental, né? Se a gente precisa de um prédio, de um local, é lógico que esse setor pode nos dar o amparo necessário que nós precisamos. Então, a princípio, eu acredito que seria isso, né, a gente fazer esses contatos, esses primeiros contatos, para tentar viabilizar alguma coisa, sempre lembrando que, se nós estamos reunidos, são porque políticas públicas falharam, e essas políticas precisam voltar a ser efetivas, né, e não falharem mais, né, as pessoas precisam ser atendidas, são pessoas que estão na nossa cidade, que são incluídas na nossa população, como diz o vereador Moisés, seres humanos que precisam de toda a nossa atenção. Então, o que eu tinha a dizer era isso. Gostaria de saber se... Bom, vou passar de volta a palavra ao vereador Moisés, que está na presidência dos trabalhos. Muito bem, senhora vereadora. De imediato, eu lhe passo a palavra, a presidência dos trabalhos, e depois eu quero me manifestar bem ligeirinho, só uma última coisa, se assim a senhora permitir, já enquanto presidente. Reassumindo, então, os trabalhos, pois não, vereador Moisés, a palavra está com o senhor. Eu gostaria de ressaltar aqui a manifestação aí, a valorosa manifestação, né, do professor Rafael, que só vem a corroborar com todas as coisas que eu falava aqui, né, que é a questão, não é simplesmente arrumar uma casa ali, né, não é um nicho, não é um depósito, né,
de pessoas, enfim. Então, da importância, porque envolve tudo. Em relação, né, à questão indígena, né, então, envolve tudo, nós temos que respeitar, né, a questão cultural, né, dos nossos indígenas, enfim. Então, quando nós formos falar da dignidade humana, né, apesar de o humano ser universal, né, mas, assim, eu acho que tem direitos e garantias individual, né, e o que eu estou querendo dizer isso? Quando nós queremos abraçar a causa indígena, nós temos que respeitar a cultura dele, e quando nós falamos em dignidade humana em relação, né, aos nossos índios, com certeza eles vão estar colocando a cultura dele como um direito, né, universal em tudo aquilo que é sagrado para eles. Então, é bem complexo, e é esta preocupação que eu quero, desde o início, para nós aqui da Comissão de Direitos Humanos, fazer um trabalho realmente bonito, né? Muitas vezes existem políticas públicas e ações sociais que não têm eficácia, muitas vezes porque ela é obstada, né? Ou por falta de interesse, ou por preconceitos gessados, né, enraizado naquela política, ou muitas vezes pelos próprios agentes responsáveis para dar efetividade àquela política, né, envolvendo preconceito, desconhecimento, enfim, né? Então, assim, ó, a proposta aqui é bem maior do que nós arrumarmos uma casa ali, né? A proposta é bem maior. Mas, entretanto, a proposta é bem mais bonita, né? Com perdão da palavra, da forma que eu estou me expressando, né? A proposta é muito linda, né? Mas nós precisamos trabalhar com todas as possibilidades, enfim, para trazer algo bem concreto e que fique eternizado aí como contribuição no aspecto humano. Prometo, vereadora, que não me manifesto mais. Obrigada, vereador Moisés. Então, eu passo a ordem do dia, né, do que foi tratado na nossa reunião, deixando a apreciação dos senhores vereadores, a emissão de ofício, então, à Secretaria de Assistência Social, para que, né, analise a situação desse prédio localizado na rua 12 de outubro, no bairro Coab, se ele está disponível, em que condições se encontra, e se ele estaria apto a ser o local utilizado, né, para uma possível instalação da casa de passagem para os indígenas, mediante uma adaptação a ser feita através do NEAB, da FUNAI, do próprio CIMI, como eu disse, né, para que essa casa ela sofra as adaptações culturais necessárias para amparar essas pessoas quando, né, se dirigem até a nossa cidade. Também um convite à Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura e Secretaria de Obras para participarem de alguma das nossas reuniões, não sei se a próxima, enfim, aí vai depender da agenda deles, para discutir esses assuntos. Com relação aos venezuelanos, um pedido à Secretaria de Assistência Social que mapeie, faça um cadastro de quem são eles, aonde eles estão ficando, né, e que se já estão incluídos nos programas sociais de assistência social, nos atendimentos de saúde e na questão educacional, caso exista alguma criança ou adolescente em idade escolar. Então, essas são as propostas, eu coloco a apreciação dos senhores vereadores, a emissão desses ofícios, né, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Então, está aprovada a nossa ordem do dia. Eu também coloco em apreciação a justificativa de ausência do vereador Cildo à nossa reunião de hoje, né, apresentada ali no nosso grupo de WhatsApp. Está em votação, então, a justificativa de ausência do vereador Cildo, aprovada. E mais uma sugestão do professor Carlos Alberto, né, que seja estendida a proposta para todos os refugiados humanitários. Exatamente, que todos eles que estão em São Gabriel, advindos independente de nacionalidade, que sejam mapeados pela Secretaria de Assistência Social para que tenham o devido acompanhamento. Então, coloquem a apreciação dos senhores nesse sentido. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam que se manifestem. Então, a partir da aprovação da nossa, né, pauta da nossa reunião de hoje, desculpa, essa última sugestão foi do professor Rafael, não do professor Carlos Alberto, me confundi aqui. Aprovada os nossos encaminhamentos da reunião de hoje, agradeço
imensamente a presença dos professores Rafael e Carlos Alberto. A nossa Comissão de Direitos Humanos está sempre aberta ao diálogo, à busca de soluções, tendo em mente sempre os nossos limites de atuação parlamentar. Nós sabemos que o nosso município vive momentos difíceis, né, momentos do ponto de vista econômico também muito difíceis, com as suas limitações, mas nós estamos aqui para dialogar, para buscar soluções, sempre abertos ao diálogo com a nossa comunidade gabrielense, em especial a nossa universidade, que tanto contribui para o desenvolvimento de São Gabriel. Então, eu dou por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Tenham um bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.